Olá, meus alunos, tudo bom? Hoje vamos encerrar, né, pelo menos quase, né, porque ainda vamos trabalhar um pouquinho em transição, mas vamos praticamente encerrar hoje a chamada Era Vargas, os 15 anos da Era Vargas, né? Vocês lembram que na primeira aula eu falei da primeira etapa do governo Vargas, que foi o governo provisório. Na segunda aula sobre esse assunto, falamos sobre o momento em que Vargas se torna um presidente eleito por uma Constituição, que foi a de 34, e aí começava o governo constitucional. Hoje vamos ver aquele momento que ele vira ditador, tá? Que é a última fase do governo Vargas, que é de 1937 até 45, quando Vargas torna-se ditador, que é o chamado Estado Novo. Então vamos lá. Primeiro ponto, meninos, Vargas, como ele foi eleito em 34, era para ele governar o Brasil durante 4 anos, porque nessa época é diferente de hoje. Hoje vocês sabem que o presidente é eleito e pode ser reeleito para mais 4 anos de governo. Então ele pode ficar 8 anos em seguida. Nessa época não existia isso. Então, como Vargas foi eleito em 34, né, deveria ter eleições para presidente em 38. Tá certo? Então, em 38 deveria ter eleições e Vargas não poderia ser candidato. Ele deveria o quê? Sair. E aí o que acontece? Vargas se aproximou, não sei se vocês lembram daquele partido fascista chamado AIB, Ação Integralista Brasileira. Vargas se aproximou desse partido e eles traçaram um plano junto com Vargas para Vargas dar um golpe e se manter no poder. Como foi esse golpe? Vargas anunciou, tá, para toda a imprensa em setembro de 1937, observe, as eleições deveriam ser em janeiro de 38. Bem próximo das eleições, em setembro de 37, Vargas chamou toda a imprensa e afirmou que o Brasil seria invadido pelos comunistas, que a União Soviética, junto com outros comunistas, estariam organizando uma grande invasão no Brasil para derrubar o governo dele, para tomar as fazendas das pessoas, a propriedade, as casas. Ou seja, Vargas afirmou que existia um plano de invasão comunista, que a polícia brasileira, através de uma investigação muito minuciosa, secreta, descobriu esse plano de invasão comunista ao Brasil. Até o nome desse plano está bem aí no slide, chamado Plano Cohen. Depois, muito tempo depois, descobriram que esse plano era uma mentira, que os comunistas não estavam tramando invadir o Brasil e que esse plano, na verdade, foi uma farsa, é o que nós chamamos hoje de fake news, que o Vargas, junto com os integralistas, divulgou para toda a sociedade via imprensa para colocar medo nas pessoas. E aí, com esse medo que ele colocou nas pessoas, ele afirmou que, para proteger o Brasil dessa grande invasão, ele deveria tomar medidas drásticas. Aí, quais foram as medidas? Primeiro, ele decretou estado de sítio. O que é decretar estado de sítio? Ele decretou o chamado estado de emergência, que o poder dele iria aumentar, porque no estado de sítio ou estado de emergência, o poder do presidente tem que ser maior, porque tem que tomar medidas rápidas, decisões rápidas, sem precisar que o Congresso aprove, tá certo? Porque as decisões têm que ser tomadas rapidamente. Aí, sobre o pretexto de proteger o Brasil dessa grande invasão, decretando o estado de sítio, ele aumenta o poder dele. E ao aumentar o poder dele, ele tomou 3 decisões. As eleições estavam canceladas, os partidos políticos todos, inclusive o Partido Integralista, que ajudou ele a dar esse golpe, ele trai esse partido, porque ele manda fechar todos os partidos políticos, e ele cancela a Constituição de 34 e implanta uma nova Constituição. Essa imagem que vocês estão vendo aí é de novembro de 37, quando Vargas apresenta uma nova Constituição para o Brasil. Então observe que a Constituição de 34, ela só teve uma duração de 3 anos, só teve uma vida curta de 3 anos. Que o Vargas cancela ela e coloca outra em 37 muito mais autoritária, por sinal. Tá? E observa tudo muito rápido. Em setembro, ele divulga o Plano Cohen, né, que era um plano de invasão comunista, que nós sabemos que hoje que é falso, foram fake news. Aí ele decreta estado de sítio, ele aumenta o poder dele, ele cancela as eleições, ele fecha os partidos políticos e implanta uma nova Constituição no Brasil já em novembro de 37, ou seja, tudo isso em 2 meses apenas. Foi bem intenso, né? E aí, senhores, com tudo isso, ele implanta o chamado Estado Novo, né? Que vai ser de 37 a 45, foi quando Vargas, de fato, se torna um ditador, né? Onde ele vai adotar aqui no Brasil algumas características fascistas. E ele implanta essa nova Constituição de 37, que ela ficou conhecida como a Constituição da Polaca. Por que esse nome? Porque a Constituição de 37 no Brasil, que tinha características fascistas, foi uma cópia da Constituição da Polônia. Tá? Daí recebemos o apelido da Constituição da Polaca. De fato, nessa Constituição, Vargas passou a ter total poderes em suas mãos. Tudo bem, realmente poderes absolutos em suas mãos. Por exemplo, ele tinha o poder de caçar juízes,
caçar governadores, caçar deputados e senadores. A imprensa não era mais livre, tá certo? Não vai ter mais liberdade de imprensa, não vai ter mais liberdade de expressão, não vai ter mais liberdade artística. Ele vai até criar um órgão para censurar tudo isso, controlar a educação e controlar a imprensa. Vamos já falar desse órgão. Era chamado DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Só que Vargas também, ele ampliou os direitos trabalhistas, que vamos já falar também mais na frente. Então tudo isso ele fez durante essa ditadura. E foi nesse momento, meninos, que o Vargas, ele colocou um projeto industrial para funcionar no Brasil. O Brasil, de fato, agora vai ter um projeto do governo amplo para industrializar. Ele vai criar grandes empresas, grandes estatais. Que são estatais? São indústrias que pertencem ao Estado. É justamente durante o Estado Novo que ele cria, em 41, a Companhia Siderúrgica Nacional, não é? E ele cria em 42 a Companhia Vale do Rio Doce. E também no mesmo ano ele constrói uma hidrelétrica gigantesca, que é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Tudo bem? Então tudo isso realmente Vargas promoveu durante a ditadura. Então no plano econômico, realmente o Brasil cresceu muito. Era até a época da Segunda Guerra Mundial, que vamos trabalhar mais na frente. E ele também continuou com aquela política de proteção ao café, né, para fazer com que o preço aumentasse, né, diminuindo um pouquinho a produção, queimando aquela produção excedente. Ele fez tudo isso durante o Estado Novo. Ou seja, no campo econômico, relativamente bom. Agora, no campo político, não esqueça, essa Constituição que ele implantou em 37 era extremamente autoritária, ficou conhecida como a Constituição da Polaca, porque foi uma cópia da Constituição da Polônia. E, de fato, ela tinha muitas características fascistas, por isso que ela foi extremamente autoritária. Aí, como eu falei para vocês, no campo do trabalho, né, o Vargas ele ampliou alguns direitos. Ele criou a CLT, que existe até hoje, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, né, toda a legislação trabalhista, vamos dizer assim, toda a proteção legal que o trabalhador tem hoje em seus direitos está dentro da chamada CLT, que Vargas cria em 43, tá certo? Ele também criou o Ministério do Trabalho, né? Esse Ministério do Trabalho justamente vai ter o poder de controlar os trabalhadores e manter o direito deles, ter um trabalho duplo, né? Ele cria também a era do rádio no Brasil. O rádio, meninos, era, vamos dizer assim, um meio de comunicação de massa. Hoje vocês sabem que o meio de comunicação de massa é a TV e a internet, né? A TV aqui no Brasil ela só vai se tornar popular a partir de mais ou menos 1960, 1970. Nós estamos falando ainda da década de 30, 40. Nessa época era o rádio. E ele criou um programa de rádio que até hoje existe. Vocês com certeza já ouviram. Começa às 7 horas da noite, de 7 às 8, né? Que na época era chamada a Hora do Brasil, se eu não me engano, hoje é chamado A Voz do Brasil, não é? Onde todos os brasileiros ficavam uma hora ouvindo sobre os feitos de Getúlio Vargas, suas realizações e suas conquistas. Logicamente era uma forma de aumentar a popularidade de Vargas. E outra coisa que ele fez também foi criar um feriado nacional que existe até hoje também, que é o 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, o Dia do Trabalho, que é feriado nacional. Tudo bem? Agora, meninos, é nessa época também que ele cria o chamado Departamento de Imprensa e Propaganda, que é o DIP. Esse Departamento de Imprensa e Propaganda tinha duas funções. Uma vocês estão vendo bem nessa imagem. Ele construía, o Departamento de Imprensa e Propaganda, a propaganda oficial do governo de Vargas, para, vamos dizer assim, promover a imagem dele, como o pai dos pobres, como grande líder, né? E aí, de fato, você vê, por exemplo, o Vargas, essa é uma imagem de uma cartilha, que hoje nós chamamos de apostilha, tipo um livro que os alunos de escolas públicas recebiam, e olha a imagem, né? O Vargas como se fosse o grande líder levando a nação para o futuro. Olha como as crianças na imagem olham o Vargas como um ser supremo, um ser celestial, um ser que deve ser adorado. E o DIP usava o próprio rádio no programa A Hora do Brasil, que eu falei para vocês, né, para fazer realmente toda a propaganda do governo Vargas. Mas não esqueçam também que o DIP tinha uma função muito forte, que era censurar. Censurar a produção artística, censurar a imprensa, controlar a educação. Nessa época não vai ter liberdade de expressão, liberdade artística, tá bom? Como hoje nós temos em uma verdadeira democracia. Lembre-se que o Estado Novo foi a época que Vargas realmente se tornou um ditador até com algumas características fascistas. Tudo bem? Então isso aí era realmente o que eu queria falar para vocês do terceiro e último momento da era Vargas. Mais na frente eu vou explicar para vocês como é que Vargas saiu do poder e como é que ele volta. Porque Vargas vai voltar a governar o Brasil de 51 a 54, na verdade. Foi quando realmente teve o polêmico suicídio dele. Tudo bem? Então até a próxima aula, meninos. Um abraço. Valeu!